Voltando, vamos lá. Então, é o seguinte, pessoal. Achamos lá a posição do CIR, né? E agora precisamos entender o que essa posição representa. Né? Então, observe que o desenvolvimento aqui no PowerPoint está bem passo a passo, tá? Eu fiz, então, olha, mais explicado que isso aí, na minha opinião, é impossível, tá? Aí. Então, vamos lá. Qual é a interpretação que você deve ter com relação ao CIR? Isso está escrito aqui, observem, mas eu vou explicar com as minhas palavras. Vamos lá. Então, veja, a interpretação que você deve ter é este sólido aqui, a biela BC, certo? Estava desenvolvendo um movimento plano, está desenvolvendo um movimento plano. Usando o conceito do CIR, o que você fez? Você simplificou esse movimento, que era um movimento plano, translação mais rotação, jogou a translação fora e estudou só a rotação instantânea de todo e qualquer ponto desse sólido em torno do CIR. Então, o que você deve entender é, nesse instante, nessa foto desse mecanismo, todos os infinitos pontos da biela BC. Quantos pontos tem na biela BC? Infinitos. Ok? Então, não é só o ponto B, não é só o ponto C. Todos os infinitos pontos da biela BC, inclusive os pontos B e C, estão girando em torno de um eixo imaginário que passa por esse ponto nesse instante. Pronto. Esse é o conceito do CIR, pessoal. A relatória do movimento você joga fora. Estuda somente a parte rotacional, porém, tudo aquilo que você estudar da parte rotacional vai valer só para esse instante de observação. Beleza? Pronto. Então, esse é o conceito do CIR. Vamos para um outro instante deste mesmo mecanismo. Observe aí. O mecanismo é o mesmo. Só que agora eu estou num outro instante. Beleza? Então vamos fazer assim. Vamos lá na animação flash e vamos fazer os desenhos lá. E aí aqui vai ser explicado passo a passo do mesmo jeito que foi explicado a aplicação 1. Observe aí. Aqui está a animação flash. Vou descongelar e vou chegar naquela posição que lá estava. Ó. Então, a posição que estava é essa aqui. Ó. Pronto. Essa posição. Então já guarda. O cursor está se movimentando para a direita e a manivela B continua se movimentando no sentido horário. Beleza? Girando no sentido horário. Então vamos dar nome aos caras aqui, ó. Ponto A. Ponto B. Tá aqui. E aqui é o ponto C. Prontinho. Beleza? Então já sabemos que a manivela B desenvolve rotação em torno de eixo fixo, que o cursor C desenvolve translação retilínea e que a biela BC desenvolve movimento plano. Ok? Então, vamos começar desenhando o vetor velocidade do ponto B. Então, sabemos que a manivela B gira no sentido horário, certo? Então, eu preciso desenhar o vetor velocidade do ponto B. O ponto B é um ponto girante. Se ele é um ponto girante, como que eu desenho o vetor velocidade desse ponto B? O vetor velocidade de um ponto girante tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Então, você enxerga a linha que define o raio de giro do ponto. Qual é a linha que define o raio de giro do ponto? É essa aqui. Como a barra é reta, como a manivela B é uma barra reta, a própria estrutura da barra é o raio de giro do ponto B em torno do ponto A. Então, a direção é perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto e o sentido do vetor é condizente com o sentido de giro do sólido, ou seja, para cá. Né? A manivela B está girando no sentido horário, certo? Pronto. Então, esse é o vetor velocidade do ponto B. Eu vou apagar aqui e vou desenhar mais bonitinho. Pronto. Aí, ó. O vetor velocidade do ponto B é esse cara aqui. VB.
Pronto, tá aí. Então, até agora, não estou falando de SIR, não estou falando de movimento plano, não estou falando de nada daquilo relacionado ao movimento plano. Este conceito que está aí apresentado para você é o conceito de como desenhar o vetor velocidade de um ponto girante, do ponto B. Beleza? Ótimo. Agora, se você não prestou atenção, vou mostrar novamente. Observe, o ponto C, naquele instante, estava se movimentando para a direita, né? Então, vou congelar o mecanismo de novo naquela posição lá. Ó, olha o ponto C ali, o cursor. Ó, pronto. O cursor C está se movimentando para a direita. Tá aí. Logo, o vetor velocidade do ponto C, que é um ponto que desenvolve translação, aponta na direção horizontal para a direita. Não há perpendicularidade em relação a nada aqui, certo? Você vai procurar perpendicularidade em relação a alguma coisa quando o ponto for girante, que não é o caso. Esse ponto C aqui não é um ponto girante, é um ponto transladante. Ele se movimenta no movimento de translação retilínea, afinal, eles pertencem ao cursor C, que limita os movimentos dele a serem sempre movimentos horizontais. Pronto, aí estão os vetores velocidade do ponto C e do ponto B. Agora você vai olhar para essa figura e vai falar para mim, qual situação das 4 que nós vimos é essa aí? Isso, perfeito. Perfeito. Todos responderam primeira situação. Perfeito, pessoal. Então, repito, para você diferenciar a primeira situação de todas as outras, é só você olhar a direção dos vetores. Esse vetor velocidade do ponto B tem uma direção vertical. Ó. O vetor velocidade do ponto C tem uma direção horizontal. Não são paralelos, acabou. É a primeira situação e não precisa perder muito tempo com relação a isso, hein? Certo? Se os vetores não são paralelos, já era. É a primeira situação e pronto. Ótimo. Vamos traçar a posição do CIR. Então, atenção. Primeira reta que eu vou traçar. Uma reta perpendicular ao vetor velocidade do ponto B, passando pelo ponto B. Está aqui, ó. A primeira reta é essa aqui, certo? Tá aí. Essa reta é, ao mesmo tempo, perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e passa pelo ponto B. São duas condições necessárias para traçar a reta. Ok? Beleza. Bom, a outra reta, uma reta que seja perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e passe pelo ponto C. Pronto, então a reta vai ser essa aqui, ó. Aí. Então, essa é a reta que você queria. Uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto C e passa pelo ponto C. Ok? Então, aqui está o CIR. Pronto. Esse aqui é o CIR, né? O IBC. O CIR da barra BC. Ok? I é a letra que a gente indica CIR, né? BC da barra BC. Qual é o significado físico desse ponto? Neste instante, então entenda, isso é uma foto do mecanismo. Ó. Olha o filme agora. O filme é este. Pronto, esse é o filme. Ok? Aí eu fui lá e fotografei o mecanismo, ó, neste instante. Pronto, então isso é o registro de um instante, uma foto do mecanismo. Nessa foto, nesse instante, todos os infinitos pontos dessa barra BC, existem infinitos pontos nessa barra BC, todos esses infinitos pontos, inclusive os pontos B e C, estão girando em torno de um eixo imaginário que passa aqui pelo CIR. Só nesse instante do mecanismo. Se eu vier aqui descongelar o mecanismo e falar assim, agora o mecanismo é este. Pronto. O CIR já está em outro lugar.
Beleza? Tá entendido? Ok. Então, lá no slide, tá explicadinho, passo a passo, pessoal. Obter a nova posição do CIR. Tá aí. Então, fui lá, desenhei o vetor velocidade do ponto B, desenhei o vetor velocidade do ponto C, tracei a primeira reta, tracei a segunda reta, achei a posição do CIR. Pronto. Aí. Ok? Bom, observe essa figura que complementa a resolução, que complementa essa explicação. Então, veja, pessoal, se todos os infinitos pontos da biela ABC estão girando em torno do eixo imaginário que passa pelo CIR, o que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar infinitos vetores de velocidade para cada um dos infinitos pontos deste sólido. E aqui eu desenhei alguns. Observe. Esse ponto aqui tem o seu vetor de velocidade como sendo este. Este ponto aqui tem o seu vetor de velocidade como sendo este. Este ponto aqui tem o seu vetor de velocidade como sendo este. E assim vai. Certo? Aí você fala, mas como que você obteve a direção desses vetores? É fácil. É só você desenhar o quê? A reta que corresponde ao raio de giro desse ponto em relação ao eixo imaginário que passa pelo círculo. Como você faz isso? É só você ligar um ponto até o outro. Ó, essa reta aqui é o raio de giro imaginário desse ponto em torno do eixo de rotação imaginário que passa pelo círculo. E se esse ponto aqui, né, se esse ponto aqui é um ponto girante em torno do eixo imaginário que passa pelo círculo, nada mais correto do que desenhar o seu vetor velocidade perpendicular, observe, ao raio de giro. E assim acontece para todos os outros. Este e assim vai. Certo? Então você tem aí um diagrama de velocidades que mostra os vetores de velocidade em cada um desses pontos, certo? Que você enxerga ao longo do sólido. Então veja, pessoal, esse entendimento do CIR é muito importante. Ok? O Ivan falou. Mas essa situação só seria possível caso o ponto C fosse fixo. Não, o ponto C não é fixo, Ivan. O ponto C é translatório. O ponto C se movimenta para a direita e para a esquerda. Certo? Não tem nada fixo aqui. O que tem aqui é uma foto de um mecanismo que está em movimento. E o que é isso que está desenhado aqui é o que vale para esta foto. Se mudar a posição da biela BC, o CIR nem é mais aqui. Ah, a biela BC angulou. Acabou. O CIR não é mais aí. O CIR é aí nesse instante, nessa foto. O próprio nome diz. Centro instantâneo de rotação. Beleza? Aí. Bom, vamos para uma outra situação. O Rodrigo perguntou, professor, tem alguma situação no ponto C está no instante em que ele não está indo nem para a direita nem para a esquerda? Tem. Alguma situação específica em que o ponto para. Dá uma olhada aqui. Cadê a... Pô, fechei a apresentação. Peraí. Caramba. Tinha fechado aqui. Peraí. Pronto. Então, veja. O Rodrigo perguntou. Tem alguma situação em que o ponto C não está indo nem para a direita nem para a esquerda? Aqui, ó. Ó, dá uma olhada. O ponto C parou, certo? Se o ponto C parou, muito provavelmente o ponto C é o CIR da biela BC. Como assim, professor? Vou deixar você pensar nisso. Ó, dá uma olhada aqui. O ponto C vai parar de novo, quer ver? Ó? Aqui, ó. 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 Aqui ele para. Se ele para, significa que ele tem velocidade zero. Qual é a principal propriedade do CIR? Ter velocidade zero. Ou seja, neste instante, o CIR da biela BC é o ponto C. Aí.
Ok? Por causa da velocidade ser zero, exatamente. O Juan perguntou, quais máquinas utilizam esse mecanismo? Juan, infinitas máquinas na engenharia usam esse mecanismo, certo? Isso daí é usado muito em sistemas de transmissão de movimento, ok? Você tem transmissão de movimento, por exemplo, de uma manivela que está sendo girada, está sendo rotacionada para um motor elétrico e transmite isso para um mecanismo, certo? Como assim para? Para a velocidade zero. Aqui, ó, olha para ele lá. Parou. Ele vai parar de novo. Olha lá. Parou de novo. Parou de novo. E assim vai. Né? Ele para aqui, volta. Para aqui, volta. Para aqui, volta. Então, em alguns instantes, ele para. Certo? Então, se você conseguir estudar exatamente aquele instante em que o cursor parou, o ponto C, que é o próprio cursor, é o CIR. Ok? Gabriel perguntou, dá para usar integral nessas equações? Não, não é necessário, Gabriel. Aqui não tem necessidade. O Ivan falou, o ponto C fica com velocidade zero quando a manivela e a biela estão na mesma direção. Exatamente. Exatamente. Quando elas ficam alinhadas. Nós vamos ver outras situações parecidas com essa nos exercícios. Seguindo, pessoal, vamos lá. Vamos a mais uma terceira situação, do mesmo mecanismo. Tá aí, ó, mesmo mecanismo num outro instante. Tá? Então, o mecanismo agora está nesta disposição dos corpos. Então, agora atenção, eu vou desenvolver isso lá na animação Flash. Vamos chegar lá na posição, vamos congelar o mecanismo aqui, ó. Aí, essa é a posição do mecanismo, ok? O Maurício perguntou, motor de para-brisa funciona dessa forma? Parecido. Eu tenho uma animação, eu preciso achar. Depois eu procuro. Garanto que vou tentar achar ainda hoje e mostro para vocês uma animação de um sistema de limpador de para-brisa mostrando que é bem legal, tá? Vamos lá. Atenção aqui, pessoal. Vamos fazer análise, né? Vamos colocar nome nas bagaças aqui, ó. Ponto A, ó. Ponto B. Aqui está o ponto B. Ok. E aqui é o cursor C. Boa. Ok. Então, a barra B, a manivela B, né? Gira no sentido horário. Então, vou desenhar o vetor velocidade do ponto B. O ponto B é um ponto girante, logo, o vetor velocidade do ponto B tem direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Está aqui, ó. Esta é a linha que define o raio de giro do ponto. Como a barra é reta, a própria barra representa o raio de giro do ponto. Então, você pode desenhar o vetor perpendicular à barra, mas não decore isso. Já vou mostrar por quê. Pronto, aqui está o vetor velocidade do ponto B. Tá aí. Então, esse aqui é o VB. Vetor velocidade do ponto B. Ok? Tá aí. E o vetor velocidade do ponto C vai ser esse cara aqui, ó. Certo? Nesse instante, o cursor C está se movimentando para a esquerda. Ok? Tá aí. Beleza. Bom, aí você vai olhar essa situação, isso, aí tem gente que tá esperta aí, né? Já falou no chat aí. Você vai olhar essa situação e vai falar, que situação é essa? Aí você fala, pode ser a situação 2. Talvez, não sei. E pode ser a situação 4 também. Afinal, os vetores têm direções paralelas e mesmo sentido, né? Então, para você tirar a dúvida entre a situação 2 e 4, faz a traçagem. Então, vamos lá. Primeira reta. Uma reta que seja perpendicular ao vetor velocidade do ponto B, passando pelo ponto B. Tá aqui, ó. Aí. Então, essa é a primeira reta. Perpendicular ao vetor velocidade do ponto B, passando pelo ponto B. Então, aqui está a perpendicularidade do vetor, da reta em relação ao vetor, e aqui passando pelo ponto. Beleza? Depois,
uma reta perpendicular ao vetor velocidade do ponto C, passando pelo ponto C. Um pouco para a esquerda aqui, mas pronto, tá aí. Tá aí. Reta perpendicular ao vetor velocidade do ponto C, passando pelo ponto C. Pronto. Cadê o CIR, pessoal? O CIR está no infinito. Aí. Ok? Que é lá onde as duas retas paralelas se cruzam, certo? O CIR está no infinito. Ou seja, qual é a conclusão que você tira aqui? Né? Então, nessa situação, a desenvolvendo um ato translatório. Aí. Qual é a velocidade angular dessa biela BC? É 0. Por quê? Porque ela está, neste instante, exclusivamente transladando. Ok? Não há rotação neste instante. E, além disso, a velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto C, que é igual à velocidade de qualquer ponto da biela BC. Pronto. Tá aí. Esse é o conceito envolvido nessa situação. Essa situação é a quarta situação, Juan. Situação 4. Ok? Vimos lá na resolução, no desenvolvimento. O Pedro falou, professor, como saberemos para que lado o cursor está se movimentando sem uma animação? Vou explicar para vocês. Isso daí você vai conseguir imaginar o sistema. Você vai ter que imaginar o sistema funcionando. Não tem outra forma. Ok? Então, você vai olhar para uma foto e vai falar, esse sistema, essa barra gira nesse sentido, então a tendência é que isso daqui se movimente nesse sentido, e assim vai. Ok? Pronto, pessoal. Tá aí. Então, lá no PowerPoint, tá bem explicadinho. Ó, tá lá os vetores de velocidade dos pontos, método de traçagem do CIR, CIR no infinito, e aí está a explicação, né? Então, aqui tudo explicadinho, bonitinho, certo? Ó. Ótimo. Então, agora vamos propriamente para a questão equacional do movimento plano, ok? Então, como que a gente vai equacionar o movimento plano? O Jonathan falou, para supor a direção, basta saber se o giro... Supor a direção, não. O sentido, Jonathan. Cuidado, hein? Direção você tem que saber. O sentido é que depende do sentido de rotação. Ok? Isso. Beleza. Então, é isso aí. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Essa equação é a equação chamada equação do ato de movimento. Ok? Tá aí. Essa é a equação que vai estar no formulário da sua prova. E que nós vamos começar a utilizar nos exercícios. Beleza? Então, veja. Essa equação mostra para você o cálculo da velocidade de um ponto P em questão. Então, vamos supor que eu quisesse calcular a velocidade do ponto B daquela biela BC. Quem é o ponto P? O ponto P é o ponto de interesse, certo? Ou seja, no caso, seria o ponto B daquela biela que a gente estava estudando até agora há pouco. Então, esse ponto P é um ponto genérico do qual você quer calcular a velocidade. VI é a velocidade do CIR. Aí você fala, mas por que ela está aí na equação se ela é sempre zero? Calma, já explico. Uma outra coisa, o ômega é o ômega do sólido que está desenvolvendo o movimento plano, ok? E isso aqui, ó, que está escrito aqui, PI com barra em cima, pessoal, isso aqui não é vetor. Para ser vetor tem que ter uma seta, né? Isso aí não é uma seta, isso é uma barra. Isso significa segmento PI. Segmento PI, a distância entre o ponto P e o ponto I. Quem é o ponto I? É o CIR. Ok? Então, atenção, não tem nada vetorial aqui, hein? Ó, PI barra em cima. Segmento PI, distância entre dois pontos. Distância entre o ponto de interesse, o ponto P, e o CIR, que é o I.
Então, na equação, a gente chama o CIR de ponto I. Aí ele diz, lembrando que sendo a velocidade do CIR zero, podemos simplificar a equação dessa forma. Tá aí. Mas nós não vamos escrever a equação dessa forma, por mais que a gente saiba. Por quê? Porque em algumas situações, pessoal, nós não saberemos ao certo, em algumas situações específicas, nós não saberemos ao certo aonde está o CIR. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai supor que o CIR está num determinado ponto e vamos testar se essa suposição está correta. Aí você fala, então a gente vai chutar? Exatamente. Mas eu aprendi que chutar é errado. Chutar não é errado, desde que você verifique se o chute está correto. Chutar e posteriormente verificar se o chute está correto, não tem nada de errado. Agora, chutar e largar, isso é errado, sem dúvida, né? Então, a gente vai ter que, em alguns exercícios, usar um método que a gente chama de método da hipótese, que é um nome chique. Não pode falar método do chute, fica muito fuleiro falar assim, né? Certo? Vou chutar. Não, eu vou estabelecer uma hipótese, né? Aí fica muito mais científico, muito mais técnico, né? Muito mais respeitoso, né? Senão fica muito fuleiro. Vou usar o método do chute. Não, né? Não pode falar assim. Então você fala hipótese em vez de chute, né? E pronto, fica mais chique, né? Tá aí. Então veja, pessoal, em algumas situações, como eu disse, nós não saberemos onde estará o CIR. E aí nós vamos estabelecer uma hipótese e a verificação da hipótese vai se dar justamente pelo cálculo da velocidade do CIR. Se essa velocidade der zero, beleza, significa que eu acertei o chute, significa que a minha hipótese está correta, ou seja, o CIR é naquele lugar que eu achava que era. E se não der? Bom, se não der, aí a gente vai ver o que a gente vai fazer. Ok? Pronto, então o próximo passo é aprender a usar essa bagaça, né? Neste exercício que aí está. Só que antes disso, como eu havia prometido, deixa eu apresentar para vocês alguns mecanismos que usam o conceito de movimento plano. Só que agora vai demorar um pouquinho mais. Então, por favor, paciência. Espera aí. Tenho que procurar em semestres anteriores aqui. Cadê? Espera aí. Achei. Aqui. Não, também não é aqui. Espera aí que vale a pena, tá? Vale bastante a pena. Achei, miserável. Pronto, é esse cara aqui. Depois eu posso pôr essa apresentação PowerPoint lá no Teams também, tá bom? Então, não se preocupe. Ó, isso aqui é uma apresentação que foi desenvolvida por um outro colega meu, de outro campus, tá? Que usa os mesmos conceitos. Só que aqui tem umas animações bem legais aqui. Ó, dá uma olhada aqui. Então, ele usou aqui algumas figuras de livros e tal. Ó, aqui. Veja, então essa animação mostra para você, né, um mecanismo de 3 barras também, certo? Esse mecanismo de 3 barras é um mecanismo genérico, né, que não tem muita, vamos dizer assim, significância, né, mas que mostra um movimento bastante curioso dessa barra verde, certo? Vocês estão vendo aí, né? Tá, ó, compartilhado aqui, ok. Então essa barra verde, e aí você consegue observar esse ponto médio dessa barra verde, né? E esse ponto médio, o que você consegue observar é que ele tem um movimento cíclico, né? Então ele forma essa figura geométrica aí, ou seja, ele sempre vai se movimentar dessa forma. Isso é uma característica dos mecanismos de engenharia, né? Ainda bem, né? Não tem movimentos aleatórios, ok? Cada um se movimenta do jeito que quer, né? Então, 99% dos mecanismos de engenharia trabalham dessa forma. Ó, aqui um outro
uma outra animação que mostra outro mecanismo de 3 barras. Essa barra azul marinho aqui, ó, né, ela gira em torno de eixo fixo. Essa barra azul um pouco mais clara aqui também gira em torno de eixo fixo. E a barra que desenvolve movimento plano, que é essa vermelha, né, tem essas extremidades desenvolvendo essas figuras geométricas, né? Então você observa novamente que o movimento é cíclico, né? Então quando você na verdade fala, eu estou estudando o CIR, né? Então eu estou estudando um único movimento, um único instante. Só que você não pode esquecer que aquele instante se repete igualzinho ao longo do ciclo, certo? Então, você não precisa estudar os infinitos instantes da humanidade. Você precisa estudar as infinitas posições daquele mecanismo, entendendo que aquele mecanismo é cíclico. Ele sempre vai se movimentar do mesmo jeito. Ok? Beleza? Aí. O CIR sempre será cíclico ou terá outras situações? O Ivan perguntou. O CIR só não será cíclico se o mecanismo não for cíclico, se for um mecanismo que tem movimentos aleatórios. Ok? Beleza? Que não é uma característica da engenharia, né? Ó, dá uma olhada aqui no pistão, no motor de combustão interno, como funciona. Né? O motor de combustão interno, então, aqui tem o movimento de abertura e fechamento das válvulas e tal, mas o que interessa é a manivela, ó, a manivela aqui, ou também conhecido como virabrequim, gira em torno de eixo fixo. Né? O pistão desenvolve translação retilínea. E a biela, que é essa barra aqui, ó, desenvolve movimento plano. Então, no motor, nós temos os 3 movimentos. Rotação em torno de eixo fixo do virabrequim. Pistão desenvolvendo translação retilínea. E a biela desenvolvendo movimento plano. Ok? E essa parte aqui não me interessa muito, isso aqui é o movimento de abertura e fechamento das válvulas de admissão e escape, que não tem muito por que a gente comentar aqui. Aqui algumas explicações que depois vocês podem olhar. Ó, olha aí, o colega tinha falado do movimento, né, do movimento do motor do para-brisas, né? Então, na verdade, o motor do para-brisas, ele movimenta um conjunto de barras, certo? Então, observe aí, ó, as hastes, certo? Então, vamos começar, vai. Aqui está o motor elétrico, certo? Onde eu tenho lá uma manivela ligada ao eixo do motor elétrico, você está observando aí, certo? E aí tem uma biela que faz a conexão com essa barra aqui, ó, essa barra horizontal aqui, né? E aí aqui é um mecanismo mais complexo, obviamente, né? Então vamos lá, dá uma olhada. Essa barra horizontal aqui, ela está desenvolvendo translação curvilínea. Se você observar, ela está fazendo isso aqui, ó. E ela não faz isso, né? Ó. Ela faz esse movimento, uma translação curvilínea. Essa barra aqui, ó, essa barra horizontal aqui, ó, que permanece sempre horizontal. É só você observar o movimento. Essas hastes aqui que conectam essa barra horizontal às pás do limpador de para-brisa, essas são rotação em torno de eixo fixo, essas duas pequenas aqui. Aqui, a manivela, rotação em torno de eixo fixo, e quem está desenvolvendo o movimento plano é esta biela aqui. Ela aqui. Aí. Pronto. Então, existem alguns mecanismos de limpador de para-brisa que é de dentro para fora, né? Ele faz assim e não desse jeito, assim, né? Certo? Que aí tem alguns mecanismos diferentes, né? Então, inclusive tem uns que tem só uma pá, né? Que pega o limpador inteiro, né? Que pega o para-brisa inteiro, desculpa. Aí, então, deixa eu ver se tem mais algum. Não tem mais nada. Então aqui é basicamente a mesma coisa que já está explicado no outro slide. Eu vou colocar esses slides lá no Teams também, tá bom? Professor, nesse movimento existe algum estado em que o motor precisa ter um torque maior que outro? Sim, em algumas situações sim, que é normalmente quando você tem as leves travadas no sistema, certo? Então, quando você tem uma peça
alinhada com a outra, você pode ter um travamento ali, e aí você precisa de um torque um pouquinho maior, mas isso é inevitável. O motor vai ser carregado mecanicamente um pouco mais naquele instante. Tá? O motor não vai ter um torque variável, ele joga lá uma rotação constante, em alguma situação pode ser que ele sofra um pouco mais para realizar o movimento. Beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos para este exercício aqui. Então, vamos começar a ler o enunciado, vamos desenvolver os desenhos, certo? E vamos realizar o exercício. Um exercício relativamente simples, que a gente vai conseguir terminar hoje. Se eu passar um pouquinho do horário, eu já peço desculpa antecipadamente. Então, atenção, exercício 3.7.5 da página 101. Diz lá, as barras AB, BC e CD são articuladas entre si, conforme ilustrado na figura. Pelas articulações A e D, passam eixos fixos. No instante ilustrado, a barra B gira com velocidade angular, ômega-B, igual a 10 radianos por segundo, no sentido horário. Pedem-se, letra A velocidade angular da barra BC. Letra B, a velocidade angular da barra CD. Aí. Então, veja, pessoal, esse tipo de exercício, desculpa, é um exercício mais clássico que existe de movimento plano, que são os exercícios de 3 barras. Então, não tenha dúvida que na prova vai ter um desse aí, ok? Então, um exercício de 3 barras com certeza vai estar na prova. Por quê? Porque é o exercício mais clássico desse assunto. Então, em qualquer prova que for falar de movimento plano, vai ter um exercício desse, ok? Beleza. Esses exercícios têm uma resolução equacional um tanto quanto repetitiva. Vocês vão perceber isso já na aula que vem, onde nós vamos resolver outros exercícios de 3 barras, e vocês vão ver. Ah, mas a equação é tudo igual, o equacionamento é tudo igual. Sim, só que não se iluda. Pessoal, o CIR é um método geométrico de resolução de exercícios, beleza? Logo, as dificuldades que vocês encontrarão serão dificuldades geométricas. Que já adianto, nesse exercício a dificuldade geométrica dele é nenhuma, porque é o primeiro que nós estamos fazendo. Mas, na próxima aula, vocês já vão ver que tem exercícios onde a posição do CIR necessita de ferramentas geométricas para que você consiga desenvolvê-la. Né? Que ferramentas geométricas? Pitágoras, inevitavelmente você vai ter que aplicar semelhança de triângulos, porque é a forma mais simples, certo? E aí, outras ferramentas um pouquinho mais complexas, lei dos senos, lei dos cossenos e assim vai. Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Vamos desenvolver este exercício aí. Então, para isso, eu vou passar aqui para... Não, antes disso, vou fazer os desenhos nesta figura... Não, na figura que estava aqui. Que não está mais. Espera aí, já resolvo isso. Um minuto. Ctrl-C, Ctrl-V, é o atalho mais usado do mundo. Pronto. RAW. Não. Pronto. Tá aí. Beleza. Aí está. Agora foi. Ok. Pronto. Então vamos lá, pessoal. O que a gente sabe com relação a esse enunciado, né? Então a gente sabe que a barra B gira no sentido anti-horário, com 10 radianos por segundo de velocidade angular, e ele quer saber a velocidade angular das barras BC e CD. Beleza? Ótimo. Então vamos lá. O que nós temos aí? Um mecanismo de 3 barras, onde é bastante interessante que neste primeiro exercício a gente faça o quê? Que a gente desmonte este mecanismo. E aí eu vou precisar lá da outra câmera. Então, peraí. Cadê a câmera? Não está conectada. Agora sim. Ok. Ai, desgraça.
Pronto. Pronto. Já temos então a câmera ali no papel. Boa. Ok, deixa eu colocar no cantinho aqui para eu ver. Boa. Então é o seguinte, pessoal, o que nós vamos fazer aqui agora é desmontar esse mecanismo. Desenhar cada uma das 3 barras separadamente. Ah, professor, mas eu vou precisar fazer isso sempre? Não. E eu também não vou fazer isso sempre. Eu vou fazer isso só nesse primeiro exercício, certo? Por quê? Porque é muito didático. Ah, professor, mas e se eu quiser fazer? Se você quiser fazer, você pode fazer. Você não é proibido de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. Beleza? Então, ó, olha o que eu fiz aqui. Acabei de desenhar aqui a barra AB. Ó, o ponto A está aqui está o ponto B. Separada do conjunto, ou seja, desmontada do conjunto. Ok? Beleza. O que essa barra B desenvolve? A barra B desenvolve rotação em torno de eixo fixo. Como que eu sei isso? Bom, é só olhar aqui, né? Então, se você olhar aqui no slide, ó, aqui tem um eixo fixo de rotação passando pelo ponto A e o enunciado é bem claro. As barras AB, C e CD são articuladas entre si. Pelas articulações A e D passam eixos fixos. Pronto. Então tá claro isso. Rotação em torno de eixo fixo para a barra B, certo? Ótimo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o vetor velocidade do ponto B. Então, eu vou desenhar o vetor velocidade do ponto B como? Usando os conceitos que nós já vimos agora há pouco. O ponto B é um ponto girante, certo? E eu sei o quê? Eu sei que a barra B gira no sentido anti-horário. Veja, certo? Então, a barra B gira no sentido anti-horário. Ó, sentido horário, sentido anti-horário. Então, aqui eu tenho o ômega da barra AB. A velocidade angular da barra AB. Beleza. Então, agora eu vou desenhar o vetor velocidade do ponto B. O vetor velocidade do ponto B é o vetor velocidade de um ponto girante. Se é o vetor velocidade de um ponto girante, ele terá que ter direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Beleza? A linha que define o raio de giro do ponto B em torno do ponto A é a própria estrutura da barra, porque a barra é reta. Então, vamos desenhar o vetor velocidade do ponto B aqui, ó. O vetor velocidade do ponto B tem esta direção, né? Perpendicular ao raio de giro do ponto. Observe, aí. Então, essa é a direção. E o sentido tem que ser condizente com o sentido de giro do sólido. Pronto, aí está o vetor velocidade do ponto B. Beleza? Pronto. Então, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar isso lá no conjunto montado. Vamos lá. Eu vou pegar isso aqui e vou transportar para o conjunto montado. Atenção. Então, o vetor velocidade do ponto B é esse cara aqui, ó. Pronto. VB. VB, certo? E eu já sabia o quê? Eu já sabia também que a velocidade angular da barra B é nesse sentido, né? Então, aqui eu tenho o ômega AB, tá? Boa. Ok, então veja, quando você desmonta um sistema, é importante que você volte ao conjunto montado, certo? E aí vai, desmonta o sistema, volta para o conjunto. Desmonta o sistema, volta para o conjunto. Essa interação entre o sistema desmontado e o conjunto montado é importante. Beleza, agora, em vez de estudar a barra BC, eu vou estudar a barra CD. Por quê? Porque é a barra que gira em torno de eixo fixo. Então, aqui está o ponto D. Então, eu primeiro estudo as barras que giram em torno de eixo fixo, para depois estudar a barra que desenvolve o movimento plano. Aqui está o ponto D, aqui está o ponto C. Essa barra também desenvolve rotação em torno de eixo fixo. Beleza? Então, nos mecanismos de 3 barras, é tradicional que 2 das barras desenvolvam rotação em torno de eixo fixo, e uma delas desenvolva o movimento plano, que já está claro aí que vai ser a barra BC que vai desenvolver o movimento plano. Agora, atenção, eu preciso do raciocínio de conjunto desse sistema, certo?
para conseguir enxergar para onde é que o ponto C vai se movimentar. Ok? Então, atenção. Se você imaginar a trajetória circular do ponto B em torno do ponto A, você imaginaria alguma coisa assim, ó, de forma bem porca, né? Ok? Nossa, muito porca, né? Então, você imagina que você coloca aqui. Bom, vou fazer no papel aqui, vai? Pronto. Então, no papel fica menos porco. Ó, se eu colocar um compasso em cima do ponto A e abrir com essa abertura aqui, o que eu consigo imaginar aqui? Eu consigo imaginar a trajetória do ponto B. Ó, a trajetória do ponto B é essa aqui, né? Um pedaço dela, tá? Eu precisaria de mais papel aqui para cima para conseguir desenhar, né, o resto da trajetória. Mas é uma trajetória circular em torno de A. Então, o ponto B não está andando em linha reta para a direita. Ele está desenvolvendo uma trajetória circular em torno de A. Beleza? Aí. E nesse instante, o ponto B está se movimentando para onde? Para a direita. Certo? Se ele está se movimentando para a direita, qual é a tendência? A tendência é que ele empurre o ponto C para onde? Para baixo. Aí você fala, mas por que não pode ser para cima? Então tenta. Se for para cima, o que vai acontecer? Eu tenho o ponto B se movimentando para cá, o ponto C se movimentando para cá, essa barra vai entortar. Aí já era, né? Como que vai funcionar esse mecanismo? Ok? Então veja, né? A pergunta que os colegas tinham feito é: como que eu vou saber para onde o ponto está se movimentando? Você tem que imaginar o sistema se movimentando, certo? E enxergar isso. Ok? Bom, então a tendência é que o ponto C se movimente. A tendência é que a barra, neste instante, a barra CD, esteja girando no sentido anti-horário. Tá aí. Então, ômega da barra CD. Certo? Sentido anti-horário. Então, eu vou desenhar aqui depois o vetor velocidade do ponto C. Então, usando o raciocínio do conjunto montado, deduzimos que a barra CD está, neste instante, girando no sentido anti-horário. Pronto. Com isso, vamos conseguir desenhar o vetor velocidade do ponto C. O ponto C também é um ponto girante. Cuidado, o ponto C não é um ponto que pertence a um cursor, como no exemplo que a gente viu. Né? Lá no exemplo que a gente viu não é a mesma coisa que está aqui. O exemplo que a gente viu era um sistema biela, manivela, cursor. Esse aqui é um sistema de 3 barras, ok? Onde a barra B e a barra CD desenvolvem rotação em torno de eixo fixo. Então, eu vou desenhar o vetor velocidade do ponto C. O vetor velocidade do ponto C tem que ter direção tangente à trajetória circular do ponto, ou, se você preferir, tem que ter direção perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. A direção, então, é esta, né? Perpendicular à linha que define o raio de giro do ponto. Pronto, tá aí. E o sentido condizente com o sentido de giro do sólido. Se o sólido está girando no sentido anti-horário, aqui o vetor velocidade do ponto C aponta para baixo. Pronto. Aí está, então, o vetor velocidade do ponto C. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, desenhar direitinho, para ficar bonitinho. Aí eu vou dar um print, vai ficar da hora. Vetor velocidade do ponto C e boa. Show. Legal. Então, é isso que nós temos. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou desenhar só a barra BC. Dá uma olhada. Então, só a barra BC. Olha a barra BC aqui. Ó. Aqui está o ponto B. E aqui está o ponto C. E vamos enxergar o que está acontecendo com a barra BC. Bom, para enxergar o que está acontecendo com a barra BC é fácil. É só eu pegar esse vetor aqui e copiar ele para cá. Né? O vetor velocidade do ponto B tem direção horizontal e aponta para a direita. Pronto. Então, o vetor velocidade do ponto B é esse cara aqui, ó, VB. Pronto. Copiei o vetor daqui para cá. Certo? Por quê? Porque esse é o ponto B e esse também é o ponto B. E o ponto C, mesma coisa. Né? O ponto C, vetor velocidade, direção vertical para baixo. Pronto. Está aqui o vetor velocidade do ponto C. Boa. Então, agora, você vai olhar para essa barra BC.
essa barra BC desenvolve movimento plano. Né? Movimento plano. Ok. Se ela desenvolve movimento plano, uma das 4 situações que nós vimos vai estar encaixada aqui, certo? E aí vocês vão falar para mim, qual das 4 situações é essa aqui? Isso aí. Todo mundo sem erro, muito bom. Primeira situação. Como eu sei que é a primeira situação, o vetor velocidade do ponto B tem direção horizontal, o vetor velocidade do ponto C tem direção vertical, não são paralelos, acabou. Sem se preocupar muito com isso, é a primeira situação. Vamos traçar a posição do CIR. Atenção. Primeira reta. Uma reta que é perpendicular ao vetor velocidade do ponto B e passa pelo ponto B. Ó, a primeira reta é essa aqui, ó. Pronto. Primeira reta, perpendicular ao vetor, passando pelo ponto. Segunda reta, perpendicular ao vetor velocidade do ponto C, passando pelo ponto C. Aí. Ok? Beleza. Então, onde está o CIR? Aqui está o CIR. Pronto. Esse aqui é o CIR da barra BC. Ok. Vamos transportar isso para o desenho montado. Então, vamos lá. Primeira reta, aqui. Uma reta perpendicular ao vetor velocidade do ponto C, ponto B passando pelo ponto B. Segunda reta está aqui, certo? Isso aqui vai ser escaneado, tá? Não precisa se preocupar. Vai ser colocado junto com a resolução. Pronto. E aqui está, então, o CIR. Pronto. Então, esse cara aqui é o IBC. 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 CIR I da barra BC. Pronto. Então, vamos dar um print nessa bagaça aqui. Espera aí. Pronto, save. Aí eu vou colocar essa figura no slide para vocês. Show! Agora chegou o momento da gente resolver isso aqui matematicamente. Ok? Então, atenção. Então, agora vamos começar a equacionar isso aqui. Então, vamos ao equacionamento, pessoal. Começando, o que nós vamos equacionar? Nós vamos equacionar os movimentos que cada um dos sólidos desenvolve. Certo? O Maurício falou, nesse exercício ele já indicou o CIR? Não, não. Ele só colocou umas retas tracejadas ali para você ter noção das cotas. Só isso, Maurício. Mas não achou o CIR, não. Não indicou o CIR, não. Tá? Ele só estendeu as retas tracejadas para você ter noção das cotas e das medidas e tudo mais. Então, vamos lá. Então, eu vou equacionar isso aqui. Né? Então, vamos começar o equacionamento com a barra AB. Ó. Barra AB. Que movimento a barra B desenvolve? Rotação em torno de eixo fixo. Então, atenção. Se a barra B desenvolve rotação em torno de eixo fixo, o que você vai aplicar a ela é equacionamento de rotação em torno de eixo fixo. Né? Então, você tem que aplicar o equacionamento correto. Beleza? Qual é a equação que nós vamos aplicar aqui? A equação genérica da velocidade de um ponto girante. Ômega vezes o raio. Pronto. Essa aqui é a equação genérica da velocidade de um ponto girante que você já aprendeu lá na rotação em torno de eixo fixo. Então, a única equação que eu consigo escrever para a barra B é a seguinte, que a velocidade do ponto B é igual à velocidade angular da barra B vezes o segmento AB. Pronto. Tá aí. Ah, não entendi. O que está escrito aqui, pessoal? Velocidade do ponto. Velocidade do ponto B é o ômega do sólido da barra B vezes o segmento AB. O que é o segmento AB? Olha o desenho ali. O segmento AB é o raio de giro do ponto B em torno do ponto A.
Esse é o segmento AB, que vale quanto? 0,35 metros. Ok? Aí. Então, o segmento AB é o raio de giro do ponto B. Então, o que está aplicado aqui é essa equação genérica. Então, quando você lê isso aqui, AB barra é segmento AB, não é vetor, hein? Se fosse vetor, tinha que ter seta. Cuidado. Isso, Isabela. Perfeito. Ótimo. Vamos lá, continuando. Equacionamos a barra B. Não dá para escrever mais nada com relação à barra B. Ah, mas e a velocidade do ponto A? A velocidade do ponto A é 0. Ou alguém tem dúvida com relação a isso? Não dá para ter dúvida. Esse ponto A sai daqui, pessoal. Nunca sai daí. Né? Então, se eu tivesse que escrever alguma coisa com relação ao ponto A, eu escreveria. A velocidade do ponto A é 0. Acabou. Esse ponto A não sai do lugar. Beleza. Então, não tem nem por que escrever isso. Né? Ótimo. Agora, vamos lá. Barra BC. Então, a barra BC é uma barra que desenvolve um movimento plano. Logo, para equacionar a barra BC, eu vou utilizar a equação do ato de movimento, que é aquela que eu apresentei para você agora há pouco, que é essa aqui. Velocidade do ponto é igual à velocidade do CIR mais o ômega do sólido vezes a distância entre o ponto P e o CIR, o segmento PI. Pronto, essa aqui é a equação genérica, que vai estar no formulário da sua prova. Essa equação a gente chama de equação do ato de movimento. Tá aí. Beleza. Então, agora, eu vou escrever essa equação usando o ponto B como ponto de interesse. Ou seja, eu vou escrever essa equação para a barra BC. Quais são os dois pontos que me interessam na barra BC? O ponto B e o ponto C. Logo, eu vou escrever a velocidade do ponto B e a velocidade do ponto C usando essa fórmula genérica. Então, atenção. Velocidade do ponto B, que é o ponto de interesse, será igual à velocidade do CIR da barra BC mais o ômega do sólido que está desenvolvendo o movimento plano, que é a barra BC, multiplicado pelo segmento B e BC. Ó. Ok? Então, atenção. Velocidade do ponto é a velocidade do ponto B. Velocidade do CIR da barra BC. Ômega do sólido, ômega da barra BC. Distância entre o ponto e o CIR é o segmento B e BC. Certo? Distância entre o ponto B e o CIR, IBC. Pronto, está aplicada a equação para o ponto B. Vou escrever a mesma equação, só que agora para o ponto C. Ó, velocidade do ponto C. Vai ser a mesma coisa, só que vai mudar o que aqui? Em vez de B, vai ser C e BC. Vai ser, então, a velocidade do CIR da barra BC mais o ômega da barra BC vezes o segmento C e BC. Pronto, tá aí. Ok? É a distância entre o ponto e o CIR. Qual é o ponto que eu estou calculando a velocidade? É o ponto C. Então, aqui vem C e BC. Segmento C e BC. Ok? Que nós vamos depois olhar no desenho e falar quanto vale esse segmento, quanto vale esse segmento, e assim vai. Pronto, está equacionada a barra BC. Se tivesse aqui um ponto E aqui no meio, eu poderia equacioná-lo também, certo? Mas não é o caso. Ou seja, essa equação que aí está pode ser aplicada a qualquer ponto da barra BC. Só que os dois pontos que me interessam da barra BC são os pontos B e C. Bom, e agora a barra CD. A barra CD desenvolve o quê? Desenvolve rotação em torno de eixo fixo. Se desenvolve rotação em torno de eixo fixo, eu vou aplicar essa equação. Velocidade do ponto é ômega vezes o raio. Então, atenção, aplicando com equacionamento condizente com cada movimento que cada sólido desenvolve. Bom, então, a única equação que eu consigo escrever aqui é que a velocidade do ponto C é o ômega da barra CD vezes o segmento CD. Pronto, tá aí.
e acabou o equacionamento. O equacionamento literal do exercício é esse e mais nenhum. Acabou. Então, veja, não podemos esquecer que a velocidade do CIR é zero. Então, isso aqui zero nos equacionamentos, né? Por definição, a velocidade do CIR é zero. E eu sei aonde está o CIR dessa barra BC. O CIR da barra BC é esse ponto aqui. Ok? Então, se esse é o CIR, significa que esse ponto tem velocidade zero. Então, no equacionamento, eu já zero a velocidade. Aí. Agora, atenção aqui. Se você já dormiu, se você está babando aí, acorda. Ó. Pessoal, deixa eu até parar aqui de compartilhar. Não, se eu parar de compartilhar, vai sair tudo da tela. Desculpa. Então, vai ter que ficar aí no... Ó, olha para o papel aqui e vamos fazer a seguinte análise. No fundo, quantas fórmulas você utilizou para equacionar esse exercício inteiro? Muita atenção aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui eu usei o quê? V igual a ômega vezes o raio. Beleza? Isso aqui a gente chama de rotação pura. Agora aqui, ó. Aqui o que sobrou quando eu zerei a velocidade do CIR? Velocidade do ponto B é o ômega vezes... O que é isso aqui, pessoal? O que é o segmento B e BC? O segmento B e BC, esse cara aqui, ó, é o raio de giro do ponto B em torno do CIR. Ou seja, isso daqui é um raio. Aí você fala, então o que a gente aplicou aqui indiretamente é o conceito V igual a ômega vezes o raio? Exatamente. Por quê? Porque o CIR é exatamente isso, pessoal. O método geométrico do CIR, o que ele faz? Ele simplifica o movimento plano num movimento exclusivo de rotação. Então, no final, o que sobra aqui, no fundo, é V é igual a ômega vezes raio. Isso aqui a gente chama de rotação simplificada. É um movimento plano simplificado numa rotação. Aqui, de novo, V é igual a ômega vezes raio. O que é o C e BC? Ó, dá uma olhada no desenho. O C e BC é o raio de giro do ponto C em torno do CIR. Ou seja, o que está escrito aqui no fundo é V igual a ômega vezes raio. Rotação simplificada, novamente. E aqui, rotação pura. V igual a ômega vezes o raio. Ou seja, pessoal, no fundo, a gente usou uma única fórmula para equacionar o exercício inteiro. Olha que sensacional isso. Isso é um orgasmo mental. Ok? Uma única fórmula foi utilizada aí. O Ricardo perguntou, professor, como assim o raio de giro em torno do CIR? Ó, vamos lá. Quando você enxerga esse ponto aqui, ó, qual é a ideia que você deve ter? Vamos olhar a figura aqui, ó. Olha só a barra BC, olha na minha câmera aqui. Só a barra BC. Qual é o significado físico desse ponto aqui? Neste instante, todos os infinitos pontos da barra BC, inclusive o ponto B, inclusive o ponto C, estão girando em torno de um eixo imaginário que passa pelo CIR. Imagina o eixo aqui, ó. Olha o eixo aqui, ó, pregado na folha. Todos os infinitos pontos desse sólido, inclusive o ponto B e o ponto C, nesse instante estão girando em torno desse eixo. Então, esse segmento aqui, que é o segmento B e BC, que você enxerga aqui no desenho, ó, isso aqui, é o raio de giro do ponto B em torno do eixo imaginário que passa pelo CIR. Esse segmento aqui, ó, C e BC, esse aqui, ó, é o raio de giro do ponto C em torno do eixo imaginário que passa pelo CIR. Ou seja, no fundo, o que está escrito nessa equação e nessa equação é V igual a ômega vezes o raio. Tá claro, pessoal? Então você equacionou o exercício inteiro usando V igual a ômega vezes o raio, rotação pura. V igual a ômega vezes o raio, rotação simplificada. Simplificada usando o conceito do CIR. Simplificando o movimento plano no movimento de rotação.
V igual a ômega vezes o raio, rotação simplificada. V igual a ômega vezes o raio, rotação pura. Acabou. Uma única fórmula equacionou o exercício inteiro no fundo. Pessoal, isso é espetacular. Vocês não têm noção da dificuldade que é resolver um exercício desse do modo puramente vetorial. Vocês vão ver. Vocês vão ver. E vocês vão falar, nossa, a diferença é absurda. Ok? O Bruno falou, engraçado que desse modo podemos verificar que irá ocorrer uma variação do raio de ação no eixo do CIRS. Não, o raio de ação não. O raio é o mesmo, sempre. Nesse instante, o raio é esse. Ok? O Ivan perguntou, o método vetorial vai cair na prova? Não, só o CIR. Então, neste instante, o raio de giro do ponto B em torno do CIR é esse. Pronto. Nesse instante, o raio de giro do ponto C em torno do CIR é esse. O que eu acho que o Bruno falou é que existem raios diferentes. Perfeito, mas são raios diferentes porque os pontos estão em posições diferentes. Isso, os pontos estão em posições diferentes, mas não quer dizer que o raio varia, não é isso, hein? Certo? Os pontos estão em posições diferentes e não precisam ser necessariamente iguais, afinal o sólido não é um formato circular. Beleza? Tá aí. Então veja, vamos enumerar essas equações aqui. Equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Pronto. Tá aí. 4 equações para serem resolvidas. Agora você vai ver o trabalhão que vai dar para resolver isso aqui. Só que não. Vamos lá. Vou resolver isso aqui muito rápido, hein? Se piscar, já era. Ó, equacionamento 1 ali, ó. Vou copiar a equação 1 aqui. Partindo da equação 1, velocidade do ponto B é igual a ômega AB vezes o segmento AB. Pronto. Vamos lá. Enunciado. O que o enunciado falou para mim? O enunciado falou que a velocidade angular, ó, é de 10 radianos por segundo, da barra B. Então, ômega B, 10 radianos por segundo. Ok? Tá aí. Então, a velocidade do ponto B é 10 vezes o segmento AB. Quanto vale o segmento AB? O segmento AB está cotado no desenho. O segmento AB é isso aqui, ó. Quanto vale isso aqui? 0,35. Acabou. Quanto é a velocidade do ponto B? 3,5 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade do ponto B. Vou jogar isso na equação 2 agora. Vou copiar a equação 2 aqui. Equação 2, velocidade do ponto B é igual à velocidade do CIR, que é 0, tudo bem, já 0 aqui, mais o ômega da barra BC, vezes o segmento B e BC. Pronto. Aí. Velocidade do CIR é 0. Boa. Velocidade do ponto B. Aqui. Joga aqui. 3,5. Ômega da barra BC, incógnita. Vezes o segmento B e BC. Atenção. Quanto vale o segmento B e BC? É só olhar o desenho. Olha lá. O segmento B e BC é isso aqui, ó. Isso aqui é o segmento B e BC. Quanto vale esse segmento? Tá aqui. 0,10. Certo? 0,1. Pronto. Daqui sai a velocidade angular da barra BC. 3,5 passa dividindo 0,1. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. 35 radianos por segundo. Resposta da letra A. Olha que difícil. 3. Joga na equação 3 agora. Aqui, ó. Copia a equação 3. Velocidade do ponto C é igual à velocidade do CIR mais o ômega do sólido vezes a distância entre o ponto C e o CIR. Pronto. Tá aí. Velocidade do CIR, 0. Pronto. Velocidade do ponto C, quanto é? Incógnita. Velocidade da barra BC, acabamos de achar aqui, 35. Vezes o segmento C e BC. Então, olha para o desenho e fala para mim. Quanto vale o segmento C e BC? Segmento C e BC é isso aqui, ó.
né, esse comprimento aqui, que vale 0,12. Pronto. Tá aí. Daqui sai, então, a velocidade do ponto C. Que dá, vou pegar a calculadora aqui, 35 multiplica por ponto 12, 4,2 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade do ponto C. E por fim, joga na equação 4. Jogou na equação 4, acabou o exercício. Velocidade do ponto C, o ômega da barra CD, vezes o segmento CD. Pronto. Velocidade do ponto C, já calculamos. 4,2, ômega da barra CD é incógnita. Segmento CD. Quanto vale o segmento CD? Está cotado também. Segmento CD é o próprio comprimento da barra, né? É isso aqui, ó. Quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 0,25 metros. Pronto. E já era. Falei que ia passar do horário, passei 1 minuto. Ômega da barra CD, 4,2, divide por ponto 25, 16,8 radianos por segundo. E essa é a resposta da letra B. E acabou. Tá feito. Aí. Então é o seguinte, galera. O Wesley falou, só parece fácil. Então é o seguinte, pessoal. Isso aqui é fácil. Do ponto de vista físico, isso aqui é extremamente fácil. Ó, um equacionamentozinho bunda. Esse é o adjetivo. Um equacionamento bunda, que nem esse, certo? Não tem dificuldade matemática nenhuma, né? E uma resoluçãozinha matemática bunda também, certo? Fácil pra caramba. Só que, como eu disse, pessoal, este exercício teve uma dificuldade geométrica nula. Não tem dificuldade geométrica nenhuma nesse exercício. Na próxima aula, o que vocês vão perceber é que nós vamos começar a resolver exercícios onde a posição do CIR não resulta leituras desses segmentos bem simples, ok? E aí nós vamos precisar de ferramentas geométricas para obter estes comprimentos, estes segmentos. Então, como eu disse, os exercícios que a gente resolve por CIR são exercícios que usam essa ferramenta geométrica. E aí não tenha dúvida que as dificuldades que irão aparecer serão dificuldades geométricas. Beleza? Pronto. Com isso, encerramos a aula de hoje. Isso tudo estará escaneado e colocado no slide. Ok? Peraí. Algumas perguntas aqui. O João Vitor falou. Os exercícios são fáceis, João Vitor. Né? Então, alguns vão ser mais complexos do ponto de vista geométrico. Vocês vão ver na próxima aula. A Luana falou que está com problema de acesso no Teams, que o celular pifou. Podia enviar um e-mail. Passo. Espera aí, Luana. Aguenta aí. Meu e-mail é esse aqui, ó. Manda lá o e-mail para mim, que aí você fala, eu tô com problema no acesso, tal, me explica a situação e eu te ajudo, tá? Mas fala que você é da turma tal, e para eu saber, né? Senão eu não vou conseguir te localizar lá. Beleza, galera? Ok, então um ótimo resto de semana para vocês. Até a próxima quarta-feira. Cuidem-se e falou!